Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja em nossos pensamentos, em nossos lábios e também em nosso coração. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, novamente estamos aqui para juntos meditar a palavra de Deus. O evangelho de hoje, não sei se vocês se lembram, 15 dias atrás mais ou menos, nós já meditamos esse episódio. E hoje, Jesus, ao ver a resposta de Pedro, ele fala para Pedro: feliz és tu, Simão, porque essa revelação veio do alto para você. E Jesus vê que ele foi escolhido por Deus. Então ele diz para Pedro: tu és pedra, e essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então ele funda a igreja dele em Pedro, a igreja viva. E Pedro, depois que Jesus ressuscita, ele é o coordenador dos apóstolos. Vocês sabem que os apóstolos é a igreja primitiva, a primeira igreja. E depois foi crescendo até chegar nos dias de hoje. E Pedro, essa resposta que ele dá para Jesus, ele mostra o seu ato de fé, né? Ele mostra quem realmente ele acha que Jesus é. E nessa mesma liturgia, nós estamos meditando sobre Paulo. Paulo é um homem que vem depois, né? Ele não fazia parte dos 12. Ele, inclusive, era um perseguidor de cristão. E Jesus toca em Paulo e Paulo se converte e começa a evangelizar. Então, a igreja todinha do Ocidente, a igreja que veio dos pagãos, foi Paulo que tomou a iniciativa, né? Ele e Barnabé foram evangelizando e levando o evangelho de Jesus a todos os povos. Então a gente vê aí Pedro e Paulo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que na primeira leitura, o Pedro foi preso, ele estava amarrado com correntes, né? E vem um anjo e salva o Pedro da prisão. Mas enquanto Pedro estava preso, quem estava atuando lá fora? A igreja estava reunida rezando. Então, nós vemos aí o valor que a igreja tem, o valor da oração da igreja. Então a igreja, ela precisa rezar, né? A igreja precisa estar em comunhão com Deus.
E essa igreja somos todos nós batizados. Nós somos uma igreja reunida. Então, as nossas orações, ela deve continuar acontecendo. E o anjo de Deus vem e salva o Pedro. O Pedro que é o coordenador da igreja. Interessante. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a igreja medita o dia do Papa. E nós lembramos que temos um Papa. O Papa Francisco. Ele precisa da oração da igreja. É preciso que a gente reze pelo Papa Francisco. É um Papa que está sendo perseguido. É um Papa que muita gente não concorda com as ideias dele, que são ideias bem inovadoras. Então é como se ele estivesse preso nas ações dele. E a gente reza para que essa prisão saia fora. E que o Papa Francisco possa fazer um bom trabalho na evangelização desse rebanho que foi confiado a ele. Então hoje nós temos a igreja reunida e temos também um Papa, que é o Papa Francisco. Naquele tempo, o Papa que era Pedro, né? Ele estava preso e a igreja rezando. E ele foi libertado. O Paulo, ele dedica a vida dele todinha a partir da conversão para o anúncio do Evangelho. E ele no finalzinho, quando ele sabe que ele vai ser executado, ele fala assim, olha, combati o bom combate, agora eu vou para o Pai. Então são dois baluartes que a gente deveria seguir, que a gente vê um verdadeiro testemunho. O Pedro foi até o final, elevando a todos os lugares, né, o nome de Jesus. E o Paulo, a mesma coisa. Paulo nem se fala, né? É difícil a gente assistir uma missa, participar de uma missa, onde não tem uma leitura de Paulo. Então Paulo é um grande evangelizador. E esses dois grandes homens nos convidam com o testemunho deles, com o exemplo deles, a sermos assim também. Combater o bom combate, dirigir a palavra de Deus e viver a igreja. E não esquecer nunca, meu irmão, minha irmã, que nós somos igreja, devemos rezar pela nossa igreja e pelos nossos dirigentes. Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, por intercessão da sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês e suas famílias a bênção de Deus, dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé, e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com vossa vida. Até semana que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.